Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Seja um abençoador através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Camps. Como o Espírito Santo ora através de você. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 25 ao 28. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A que Paulo está se referindo aqui quando diz todas as coisas cooperam para o bem? Sabemos que ele não está dizendo que tudo na vida que acontece conosco coopera para o nosso bem. Ele está se referindo a todas as coisas que Jesus, nosso intercessor, orou através do nosso espírito pelo Espírito Santo. Veja novamente o versículo 27. Aquele que sonda os corações e aquele que intercede é Cristo. Isso fica claro mais adiante. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 34. Jesus Cristo hoje é capaz de se unir ao nosso espírito e orar como Deus oraria. E o modo de orar de Deus transformará situações ruins em boas. Este é o resultado do que se chama orar no Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 ao 15, Paulo disse: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Houve momentos em minha vida em que, no âmbito natural, eu não sabia como orar ou o que orar. Mas à medida que eu orava no espírito, do meu espírito vinha a revelação. O Espírito da Verdade me dava a percepção das coisas que eu precisava saber. Como acontece a palavra de conhecimento pelo Espírito? Há vários anos estive envolvido na organização de um acordo para fechar um negócio. Enquanto eu estava sentado no escritório do banqueiro, ele me disse: Não podemos emprestar essa quantia para o senhor investir naquela fazenda porque a segunda hipoteca é alta demais. Enquanto eu estava ali, orando no Espírito, sem emitir som, ouvi estas palavras subindo em meu espírito: Atravesse a rua e vá até o outro banco. Pensei, isto é ridículo. Nunca fiz nenhum negócio com aquele banco. Enquanto eu continuava orando no Espírito, me veio novamente: Atravesse a rua e vá até o outro banco. Então fiz o que ouvi em meu espírito. Quando eu disse ao presidente do outro banco o que precisava, ele respondeu: Ouvi falar sobre a fazenda que você comprou. Traga os documentos, vamos lhes emprestar o valor total, se você quiser. Essa revelação veio pelo Espírito de Deus. Faz parte do ministério de Jesus em nossos dias nos mostrar as coisas que estão por vir. Às vezes, ele faz isso através de uma palavra de conhecimento ou de uma palavra de sabedoria.
Você já esteve em uma situação em que não sabia o que fazer? Talvez as coisas ao seu redor estivessem acontecendo tão depressa que você não sabia como orar, nem tinha tempo para fazer isso. Mas, de algum modo, tudo deu certo. Então, alguns dias depois, você recebeu uma mensagem de alguém dizendo: Fui impulsionado pelo Espírito de Deus a orar por você há alguns dias. A hora do dia em que aquela pessoa foi direcionada a orar por você foi a hora exata na qual você precisava grandemente de ajuda sobrenatural. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Isso é o que nós podemos chamar de revelado pelo Espírito. Há vários anos eu estava pilotando um bimotor a caminho de minha casa, voltando de uma reunião em St. Louis, Missouri. Era inverno e eu voava usando instrumentos em meio às nuvens. Entrei debaixo de uma chuva congelante, o que pode se transformar rapidamente em más notícias. O gelo pode se acumular sobre um avião na velocidade de 1 cm por minuto. E em apenas alguns minutos você pode ter um acúmulo de gelo maior do que seria capaz de suportar. O para-brisas congelou e eu podia ouvir o gelo caindo das hélices e batendo na fuselagem do avião. Eu havia pedido ao controlador de tráfego aéreo permissão para mudar de altitude, mas ele estava ocupado demais para falar comigo. Bem, naquele momento pensei que eu fosse a única pessoa na Terra que sabia que eu estava com problemas. Descobri mais tarde que um homem que morava a 1.200 quilômetros de distância havia sido movido a orar por mim no Espírito. Ele não sabia o que eu estava necessitando, mas Jesus, o nosso intercessor, sabia. Sendo sensível ao Espírito Santo, aquele homem permitiu que Jesus intercedesse por mim através daquela oração que ele fez naquele momento e naquele dia. Alguns dias depois, a esposa dele me escreveu uma carta e perguntou o que havia acontecido comigo naquele dia, por volta das 2 horas da tarde. Ela contou que seu marido havia sido direcionado pelo Espírito de Deus a orar em línguas. Ele sabia que era por mim, mas realmente não sabia pelo que estava orando. Aquele homem naturalmente não sabia qual era o meu problema ou como orar pela minha situação. Mas Jesus, através do Espírito da Verdade, agindo naquele homem, intercedeu por mim. O que ele orou no Espírito cooperou para o meu bem. Quando eu consegui contato com o controlador de tráfego aéreo, ele me deu uma altitude diferente e eu pude sair daquela chuva congelante em poucos minutos. Então, alguns meses depois, uma outra mulher escreveu e disse: Senti um mover espiritual de que deveria orar pelo Senhor em línguas em um determinado dia e eu não fazia ideia de qual era a razão, mas orei até sentir uma liberação no Espírito. Quando olhei em meu calendário, vi que naquele dia estávamos em um aeroporto em Light Rock, esperando o nosso voo. O aeroporto havia acabado de fechar por causa da neblina e da chuva de gelo. A princípio, eles haviam dito que não haveria aviões naquele dia, mas eles disseram: um voo da American Airlines, que era o nosso voo, vai se aproximar para ver se consegue ver a pista. Mas se ele não conseguir, esse será o último voo do dia. Eles se aproximaram, romperam a neblina e aterrissaram. Podemos chegar ao nosso destino a tempo. Mais tarde, descobrimos que aquele foi o único avião que conseguiu aterrissar ali durante o dia inteiro. Você vê como Deus faz? Jesus intercedeu pelo Espírito Santo através de alguém que nem sequer sabia qual era a circunstância e menos ainda como orar. O Espírito Santo orou através do Espírito dela como Deus oraria, e isso foi válido porque ela era uma residente legal neste planeta Terra. Se ela não tivesse respondido, as coisas teriam sido muito diferentes.
Este é o ministério de Jesus, o nosso intercessor. Mas se ele não conseguir que alguns crentes se submetam ao Espírito Santo, ficará um tanto limitado quanto ao que poderia fazer. Pois o corpo de Cristo é o corpo que Jesus tem na terra hoje, através do qual ele pode trabalhar. O corpo físico de Jesus lhes dava autoridade para destruir as obras do diabo quando ele estava na terra. Agora Jesus está glorificado, sentado à destra do Pai. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mas agora ele intercede através de nós, pois o nosso corpo físico lhes dá autoridade para fazer isso. Se Jesus deve orar por você e por nós hoje, ele precisa fazer isto através de algum corpo no planeta Terra. Observe que na Bíblia Jesus não curou nenhum doente nem expulsou nenhum demônio desde o momento em que ressuscitou dos mortos, até subir ao céu. Ele ainda manifesta seu poder curando pessoas, mas faz isso através de crentes ungidos pelo Espírito Santo ou pelas orações que nós fazemos, a oração da fé. Veja Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20, Tiago capítulo 5, versículos 14 ao 15. É por isso que o ministério de Jesus nos dias atuais, como nosso intercessor, está ligado ao corpo de Cristo aqui na terra. Se o corpo de Cristo não responder à unção do Espírito Santo para orar no Espírito por aqueles que estão necessitados, desesperadamente necessitados de ajuda sobrenatural, então ele estará gravemente limitado no seu ministério intercessório. Jesus tem o direito bíblico de orar sobrenaturalmente através do Espírito Santo que habita em você aqui na terra. Por quê? Você tem um corpo e você é um membro do corpo de Cristo. E isso lhes dá autoridade aqui na terra hoje. Paulo disse que, quando não sabemos como orar, como devemos, o Espírito Santo nos socorre nas nossas fraquezas ou na nossa incapacidade de compreender como orar e o que orar. Creio que houve muitas tragédias que nunca teriam acontecido se o corpo de Cristo tivesse sido mais sensível ao ministério intercessório de Jesus, permitindo que ele intercedesse através do Espírito deles aqui na terra. Considerando que Jesus está sentado à destra do Pai, ele precisa fazer isso através de alguém na terra. Nós, como cristãos, somos o corpo de Cristo na terra hoje, ao qual Jesus delegou autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 19. Quando você vê isso, você entende pelo Espírito Santo de Deus que a autoridade já foi dada. O corpo físico de Jesus lhes dava autoridade para atuar nesta terra. Ele lhes dava autoridade para exercer juízo e justiça por nós e contra o diabo. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João capítulo 5, versículos 26 ao 27. Como Atos capítulo 10, versículos 38 nos diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus tinha autoridade para fazer isso como homem, mas não estava habilitado para destruir as obras do diabo até Deus ungí-lo. Também é importante que você entenda a autoridade que o seu corpo físico lhes dá. Estou convencido de que esta é a chave para o corpo de Cristo atuar com todo o seu potencial, como Deus pretendeu que acontecesse. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Em outras palavras, ele achava que isso não era motivo de vanglória. Ele, na verdade, se despiu do seu poder divino e da sua glória quando veio à terra. Filipenses capítulo 2, versículos 7 ao 10 diz: assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui devemos entender seres, porque coisas não têm joelhos. Portanto, ao nome de Jesus, todo joelho deve dobrar, dos seres no céu, dos seres na terra e dos seres debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 11. Durante anos pensei que esse versículo dissesse que todo joelho se dobraria a Jesus, mas ela diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Temos autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus nos dá autoridade nos três mundos. Jesus foi formado como homem, e isso é vital para entendermos a nossa autoridade na terra. Por muito tempo pensei que Deus e o diabo fossem quase iguais em poder e que a razão pela qual estava demorando tanto para decidir as coisas entre o bem e o mal era porque eles ainda estavam lutando para ver quem iria vencer. Então eu li o final do livro do Apocalipse e descobri que Jesus já havia vencido a batalha. O fim já foi decidido, o diabo é derrotado, Deus é exaltado. Somos mais que vencedores através de Jesus Cristo, o nosso intercessor. Mas ele está esperando pacientemente que o governo do homem sobre a terra expire. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo com esse mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Você que chegou até o final desse vídeo, obrigado pela sua companhia. Dê um like para abençoar o canal. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tem um testemunho, se você tem uma experiência para nos contar, que Deus te deu um livramento, que Deus te deu uma bênção, que Deus fez um milagre enquanto você orava, intercedia e buscava a Deus, deixe por escrito nos comentários. Ouça essa mensagem várias e várias vezes para que você venha a perceber algumas coisas que você deixou a passar desapercebido. Veja se você já está inscrito no canal Jesus aos Quatro Cantos. E considere abençoar a Igreja Boas Novas em Guarabira com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira e construir uma grande igreja. E quando você vier aqui, participar conosco. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, sucesso na sua caminhada.